gente! Tudo bem com vocês? Muito bem. Seguinte, hoje eu vou falar de um problema que acontece muito mais do que possamos imaginar. Erros médicos. Assim como na novela, nós temos uma personagem que foi diagnosticada com uma grave doença. Aí você imagina, imagina que você está tendo essa doença, que é uma coisa grave, que você pode morrer. E dias antes da cirurgia, para essa retirada do suposto tumor, ela descobriu um erro médico que mudou a sua vida. Tenso, tenso. Roda aí o programa de hoje. 700 mil pessoas são vítimas de erros médicos por ano no Brasil. Eu tirei bexiga, próstata, uma parte da uretra e uma parte do meu intestino. Se tivesse descoberto esse câncer há um ano atrás e não tivesse tido esse erro médico, eu com certeza não passaria pelo que eu passei. E para quem acha que os casos só acontecem nos hospitais, está enganado. O meu exame foi trocado. Isso, a senhora não tem doença nenhuma. A senhora está perfeitamente saudável, inclusive. Eu tô ótima, quer dizer, eu não vou mais morrer? Na novela Bom Sucesso, Grazi Massafera e Antônio Fagundes vivem o drama da troca de resultados. A senhora apresenta um quadro de leucemia aguda. Minha Nossa Senhora, isso é grave? Muito. Se o tratamento não começar imediatamente, a senhora não vai ter mais que 6 meses de vida. Eu vou morrer? Em entrevista, a atriz falou sobre como é viver a personagem Paloma. Como atriz, isso me trouxe uma lição de sempre aproveitar o hoje. Aproveitar ainda mais, né? O hoje, o agora, as pessoas que a gente ama. Aproveitar o momento, o tempo, a vida como um todo, né? Levar isso para um lado positivo, né? Na vida real, a enfermeira Aura passou por um grande susto ao ser diagnosticada com câncer. Eu desenvolvi um transtorno de ansiedade grave, com distúrbios alimentares, transtorno, depressão. E foi um sofrimento muito intenso meu, da minha família e das pessoas próximas a mim. O caso ganhou repercussão nacional. Uma enfermeira de Catalão descobriu que fez um tratamento de câncer sem ter a doença. Ela não estava doente. Os exames foram trocados. E você aí de casa, qual seria a sua reação se fosse vítima de erro médico? O que está acontecendo comigo? Eu sempre fui uma pessoa do bem. Eu sempre ajudei as outras pessoas. O que está acontecendo? Isso não é justo. Hoje, no palco do Super Pop, a Aura vai revelar detalhes do que passou e do que ainda está por vir. Justamente pelo fato de eu ser mulher e jovem, que estava sendo bastante questionado pelo médico, que seria um caso muito raro. Não sai daí. Bom, realmente, eu me coloco no lugar da personagem, nem consigo imaginar. Você recebe um diagnóstico gravíssimo, você fica lá agonizando por dias, até um mês, e depois descobre que não tem mais nada. Que bom que descobriu que não tinha nada, mas perigoso, né? Então eu vou aproveitar e vou falar boa noite para os nossos convidados. Só tem mulher bonita aqui hoje, vamos falar boa noite para a Aura. Tudo bem, Aura? Bem-vinda. Obrigada. Aura, você é enfermeira e eu fiquei sabendo agora há pouco que você teve uma história parecida com a da personagem da novela, né? Sim. A gente já vai falar, deixa eu só apresentar todo mundo, aí você já me conta com detalhes. Falar boa noite para a Karina também. Você é gestora da área de saúde e também teve uma história difícil, né? Você foi operada sem precisar. Exatamente, tiraram órgão saudável sem necessidade. A gente já fala sobre isso. Vou falar boa noite para Adriana Ribeiro, cantora. Faz tempo que a gente não se vê, Adriana. Faz tempo, 20 anos, prazer. Não, 20 anos não tem, não. É amiga do Adriana e a rapaziada no palco, né? Mas a gente já participei aqui no programa. Um pouquinho menos. Pouquinho eu tô aqui menos. no Super Pop há menos que 20. Você veio com a Galisteu, então. 2019, né? 99. Mas tá linda. Obrigada, prazer estar aqui Muito, com vocês. muito obrigada por voltar. Obrigado, gente. Eu vou falar boa noite para a doutora Alexandre Cataoca. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom? Tudo jóia, Bem-vindo. obrigado. Você é cirurgião plástico, né? Isso, cirurgião plástico e médico perito também. Isso é bom. A gente vai pegar sua ajuda nisso. E boa noite para a doutora Stephanie, psicóloga, para ver as loucuras que acontecem na cabeça da gente. Boa noite, Luciana. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Bem-vindo. Vamos trabalhar hoje. Bom, gente, eu comentei a história da novela porque todo mundo acompanha e são coisas que realmente trazem as verdades à tona. Então, por exemplo, a gente comentou
que o personagem da Grazi Massafera realmente foi diagnosticado com uma doença muito grave. E a gente agora vai conhecer a história da Aura, que está aqui do meu lado. A Aura também teve uma situação bastante difícil. Você foi diagnosticada com câncer de intestino, é isso? Exatamente. E, na realidade, você não tinha câncer, que é a parte boa. Sim, graças a Deus. E você ficou quanto tempo, você vai me contar um pouquinho mais, você ficou quanto tempo com esse diagnóstico antes de entender que não tinha câncer? Eu fiquei 2 meses com o diagnóstico de câncer, enquanto eu estava me preparando já para fazer a cirurgia. Como é que começou a história? Bom, há 2 anos atrás, eu comecei a sentir uma dor abdominal e uma dor na região do reto. E procurei um médico especialista, o proctologista, para investigar essa minha queixa. Foi quando ele solicitou que fosse feito um exame chamado colonoscopia para investigar. Que, aliás, todo mundo deveria fazer depois dos 40 anos, parece, né? É isso, 40? Isso mesmo. É isso aí. Exato. E aí ele solicitou que a gente fizesse essa colonoscopia para investigar, né, todo o meu intestino. E assim eu realizei o exame e durante o procedimento identificou um pólipo, que é uma espécie de uma verruguinha na mucosa. É até normal. Comum, né? Comum. E o procedimento padrão se fazer é fazer a retirada, no próprio procedimento faz a retirada e envia para análise laboratorial, para o anatomopatológico. E assim foi feito. Retirou. Quando você acordou, ele falou, tinha um pólipo, foi retirado, a gente vai checar o que tem. Isso. E falou, não precisa se preocupar. E eu enviei para o laboratório, despreocupada. E depois de aproximadamente uns 15, 20 dias, o resultado chegou com adenocarcinoma. É um câncer bastante agressivo, intestinal. E foi quando eu voltei nele e com aquele resultado... Ele Peraí, falou, mas você recebeu o resultado do laboratório? Sim. O laboratório não manda para o médico? Manda para você? Mandou direto para mim. Isso já é estranho, não? Mas pode acontecer. Depende do endereço que está, se ela que levou, se foi o hospital que levou. Então, tem essas essas análises, elas podem sim ser... Mas é ruim isso, né? Mas na verdade o exame é do paciente, né? Então, ela pode sim receber o exame. Mas geralmente o médico recebe para falar... É uma coisa que precisa ir com calma, exatamente, né? Senão exatamente. a pessoa vai... Bom... Tá, então você recebeu, você obviamente foi na internet na hora, né? Porque todo mundo faz isso para ver o que é. Até pela minha formação enquanto enfermeira, eu já sabia do que se tratava e da gravidade. Dessa forma, eu fiquei muito preocupada, né, com um diagnóstico desse, procurei um médico especialista e a indicação seria cirúrgica, porque o tratamento desse tipo de câncer especificamente é cirúrgico e teria que tirar uma porção bem maior, porque houve um agravante que o exame que foi feito a princípio, deveria, quando identificado o pólipo, ter sido marcado. Faz-se uma espécie de uma tatuagem na região onde é retirado o pólipo. E não foi feito. Então, como foi identificado que havia um pólipo no cólon transverso, e teria que tirar a porção inteira do colo. Então, foi indicado então, a cirurgia. E eu comecei a fazer o pré-operatório e já procurei um médico especialista também em câncer, que é o oncologista, para me acompanhar. Comecei a fazer exames de marcadores de câncer. Como é que você estava? Emocionalmente é muito abalada, né? Porque um diagnóstico de câncer é realmente muito jovem, né? difícil. Eu tenho 33 fazendo hoje. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Novinha. E foi justamente pelo fato de eu ser mulher e jovem que estava sendo bastante questionado pelo médico, que seria um caso muito raro. E eu tive a sorte de ser acompanhada por um médico que é pesquisador, estudioso, doutor na área de proctologia, professor de universidade, que começou a investigar meu caso e ficou... Achou estranho? Intrigado com a lesão de tamanha gravidade, né, numa mulher jovem. E a gente começou a preparar o pré-operatório todo para fazer a cirurgia. E o oncologista investigando se haveria outro foco de câncer, se havia metástase ou se havia... Você fez um PET? Tive que fazer vários exames para identificar marcadores de câncer. Mas é normal esperar tanto tempo para operar um câncer dessa gravidade? É porque nós estávamos fazendo alguns exames, né, para identificar se tinha comprometimento de gânglios ou não. Aí, nesse meio tempo, o médico pediu para estudar meu caso e começou a compartilhar com outros amigos médicos dele, inclusive aqui de São Paulo. E foi quando ele me chamou no consultório
e disse que gostaria de, antes de entrar para o centro cirúrgico, realizar um outro exame. É isso que eu queria perguntar. Não é normal? É uma coisa grave você falar que vai tirar baseado em um exame, vamos tirar metade do seu intestino. Não é bom fazer outra colonoscopia? Então, fizeram um anátomo patológico, teoricamente, a partir do anátomo patológico, ela já sabe que a lesão, o adenocarcinoma está lá. O que eles estavam fazendo é o estadiamento da lesão, para ver onde que ia tirar, o quanto que ia tirar e qual o tratamento adjuvante iria fazer, se era uma quimioterapia ou uma radioterapia. Provavelmente foi tudo isso. Não está errado, tudo isso está muito certo. Mas não teria que fazer um outro exame? Não necessariamente, porque a lesão estava lá. Essa lesão já existia. Né? A gente nunca parte do pressuposto que há uma troca de exames laboratoriais. A gente não tem como partir desse pressuposto. Pô, você botar uma pessoa numa cirurgia só com um exame? Por isso que o médico ele foi muito atento nisso. Porque ele falou, opa, não está aparecendo mais nada, só tem essa lesão, tem coisa estranha. Foi aí que ele deve ter mandado um outro exame. Inclusive, eu repeti a colonoscopia. É isso que eu ia te falar. Ele pediu para investigar novamente. E quando ele identificou que não havia nenhum comprometimento, nenhuma lesão evidente, foi que ele começou a questionar a possibilidade de uma troca. Foi quando ele solicitou que, antes da cirurgia, ele gostaria de realizar um exame de DNA. Porque é bom explicar para as pessoas que não é da área da saúde que, quando retira-se o pólipo, como que é feito? Pega aquele pedacinho de tecido e fatia ele em fatias bem finas e coloca na lâmina, de forma que o patologista ele olha no microscópio e identifica células de câncer naquele tecido. E assim foi feito. Pegou o pólipo, fatiou e fez as várias lâminas minhas. Aquele tecido que estava com câncer, ele realmente estava ali identificado como o meu nome. O que o médico questionou é se aquele tecido me pertencia. Como é que sabe? Através do exame de DNA. Ele extrairia, através do DNA, uma célula? As células daquele tecido com câncer e compararia com o meu sangue. Ok. E foi essa solicitação que ele fez. E aí começou um novo desafio, que é entender quem poderia fazer esse exame de DNA para mim. Foi quando eu comecei a buscar profissionais que pudessem realizar esse exame. É bem específico. É muito específico e caro. E é muito caro e muito trabalhoso de ser realizado. Só para extrair o DNA é quase 10 dias, depois para comparar com sangue também. São vários processos de trabalho. Quanto você gastou nessa brincadeira, assim? Em 2 meses, R$12 mil. O plano não... Você tem plano de saúde? Não, eu tenho plano de saúde, pagou. não. Eu procurei ajuda no plano de saúde, procurei os profissionais envolvidos. Não, falei da possibilidade da troca, se haveria a possibilidade de alguém mais ter manipulado esse material, sobre a possibilidade de ter havido a troca, e eles se esquivaram. Exatamente. Tá, e aí como é que descobriram que não era seu? Aí eu procurei um médico para fazer o DNA. Eu procurei o hospital em São Paulo, o hospital referência em São Paulo, e aí eu mandei o material para lá que eles fariam, só que quando chegou lá, a médica que recebeu se recusou a fazer o exame. Por quê? Porque ela disse que era um exame de alto custo, que daria muito trabalho e não valeria a pena porque era pouco material. Talvez não seria possível extrair. Então ela se recusou. Aí foi quando eu voltei para o meu médico e falou, nós vamos morrer com a dúvida. Então marcamos a cirurgia para o dia 28 de julho. E aí eu comecei a fazer os exames de sangue, né, já para finalizar, para já fazer a cirurgia. Foi quando eu recebi uma ligação de uma outra médica, que é uma pessoa de uma capacidade de empatia incrível, que me ligou, soube da minha história e se ofereceu para fazer o exame de DNA. Nossa, que sorte, amiga. A doutora Renata, que eu tenho profunda admiração e respeito por ela, que atuava na época como coordenadora da patologia do Hospital Sírio-Libanês. E ela resolveu fazer. E aí ela resolveu fazer. E fez. E fez. Aí ela conseguiu extrair. Quando ela conseguiu extrair, ela me ligou. Falou, olha, eu consegui extrair o DNA, agora eu preciso comparar. Então, assim, foi um processo de sofrimento muito intenso, porque toda essa espera... Como é que fica a cabeça da pessoa? Fica difícil, né? O estresse, a ansiedade, a frustração. Porque você acha que você está com câncer, aí a possibilidade de não estar, imagina o desespero. Traz uma esperança que você também não pode depositar 100%, porque a gente não sabe, né? Então, você fica vivendo uma incógnita. Imagina a ansiedade que ela deve ter ficado. Ansiedade, frustração, tudo, né? Um misto de você várias. Não tem que tomar calmante, tudo? Sim, já logo depois do diagnóstico de câncer, eu tive que fazer acompanhamento psiquiátrico e psicólogo, e que eu faço até hoje, porque eu desenvolvi transtorno de ansiedade grave, depressão, e que desencadeou também um distúrbio alimentar. Eu engordei quase 20 quilos após isso. Nossa, mas você já emagreceu, né? Graças a Deus. Não, mas e aí? E aí a médica... E aí ela conseguiu extrair o DNA e solicitou que o meu sangue fez a comparação. Quando ela fez essa comparação, ela identificou, além da troca, algo ainda mais grave, que o paciente era do sexo masculino. Então, assim, não haveria possibilidade nenhuma daquele tecido, né, que estava na lâmina, que continha câncer, de ser meu. Mas detalhe, uma pessoa que está com câncer achando que não estava, né? Tem isso também, né? Achando que não sabe até hoje, né? Ela
que não estava, achou que estava, e a pessoa que estava, provavelmente foi para casa e está até hoje sem buscar tratamento. Sim, inclusive é uma preocupação minha. Desde o ocorrido, eu tento encontrar esse paciente e, devido ao sigilo médico, eu não posso ter acesso aos pacientes que estiveram na clínica. Mas o médico não tem que avisar? Então, só via judicial. E aí eu entrei com ação, né, só através da justiça. E a justiça, infelizmente, é muito morosa. O processo está protocolado há 1 ano e 2 meses, até hoje não teve nenhuma audiência. Nossa. Então, esse sentimento de frustração me gerou uma angústia muito grande de me alegrar por não estar doente, mas a preocupação de que alguém está e que eu tenho essa consciência de que houve uma troca. Claro. Então, a minha responsabilidade enquanto profissional da saúde, enquanto ser humano, é de achar essa pessoa e me certificar se ela recebeu o diagnóstico correto e o tratamento adequado. É muito importante para mim saber isso. Deixa eu te falar uma coisa, Aura. Depois que você fez tudo isso, primeiro que o estado emocional que você ficou, ninguém vai te ressarcir, porque não tem jeito. Mas, assim, qual foi, quando você recebeu a notícia, qual foi a sua reação? Que eu não estava doente? A sensação de alívio muito grande. E o que você tinha, afinal? Uma síndrome do intestino irritável. Que é super Que é uma coisa super comum. E que todas essas queixas, inclusive, tratei e não era nada grave. E você fez até um bucket list, me falaram que você fez uma lista de desejos que você faria antes de morrer, porque câncer de intestino é muito grave, né? Não, mas se fosse no caso dela, né, parecia num estágio inicial, né, porque não estava aparecendo em nenhum outro exame. Não estava no estadiamento baixo. Provavelmente seria curativo. Tá, né, mas não é uma coisa... Claro, quando você tem esse diagnóstico de câncer, já não é fácil a pessoa assimilar ainda mais ela sendo da área da saúde, também, né? Sabendo tudo que pode acontecer. Mas assim, graças a Deus, nada que foi o pior para você, né? Mas é aquilo que você falou. A outra pessoa pode saber, a outra ser pessoa... que não saiba, né? O que certeza. Aconteceu. Não, Olha só, eu tenho aqui... Ela fez uma lista, que, aliás, todas nós deveríamos fazer essa lista, porque o fato é que a gente sabe que um dia vai morrer, né? Então, é melhor já começar a aproveitar hoje, não deixar para amanhã. Eu sei que parece clichê, mas é verdade. Mas a lista dela é aprender a cozinhar algo especial. Olha isso. Aprender sobre vinhos, fazer trabalho voluntário, fim de semana de balada, saltar de paraquedas, ter um piercing, ficar uma semana sem tecnologia. Nossa, tá ficando difícil isso, hein? Fazer uma viagem sozinha, assistir show do Roupa Nova, correr uma maratona, tá ficando bem difícil. Fazer uma viagem longa de carro com a família, ir ao cinema sozinho, isso aí tá fácil. Ter uma coleção de rolhas, fácil. Isso. Marcar e sair com um amigo de infância, aprender a meditar, cultivar uma horta, nossa, mas bastante coisa. Ainda bem que você não ia morrer rápido. São 100 itens. Plantar uma árvore, patinar no gelo, esvaziar meu guarda-roupa para doações, dirigir um trem? Um bitrem. Que é um caminhão bitrem. Tá bom. Assistir uma ópera, ir ao show Andrea Bocelli, fazer um caderno de minhas receitas favoritas, dançar Time of My Life e ter uma adega. Gosta de vinho, hein, amiga? Gosto muito. Bom, e onde tem o coraçãozinho foi o que você já fez? Sim. Na verdade, após saber que eu não estava mais doente, me trouxe uma reflexão muito profunda sobre a forma como eu estava conduzindo minha vida. Claro. Aí foi quando eu elaborei essa lista, são 100 itens de coisas que eu quero realizar. E desde então eu venho realizando com muito entusiasmo, com muita alegria. Parabéns. E após toda essa repercussão da novela, né, que já tem 2 anos que tudo isso aconteceu, e trouxe a pauta dessa discussão, né? Tem se falado muito isso nas redes sociais, tem falado muito na mídia. E eu acho que é de bastante relevância, né, falar sobre isso. Agora, o que acontece? Você, como enfermeira, você trabalha em centro cirúrgico, não? Não. Mas assim, o que aconteceria? Eu vou perguntar pro médico. Se abrem a moça e aí, faz o quê? Ia tirar um pedaço do intestino, que nem sabia se tinha? Na verdade, sim. Tá? Se você fez estadiamento, já sabe que aquele segmento que está afetado, aquele segmento e aí ia fazer químio, ia fazer rádio? Não, porque o estadiamento dela não está dando nada. Mas tirar um pedaço do intestino não é bom, né? Não, para ninguém, né? Para ninguém. Gente, que história. E o interessante é que após essa repercussão toda, aconteceu algo muito positivo, que algumas pessoas têm me adicionado nas redes sociais procurando por ajuda. Porque a disseminação dessa informação é muito importante, porque é igual o médico falou, ninguém imagina da possibilidade de haver uma troca. Então, traz-se a discussão sobre os processos de trabalho, a necessidade de se rever os processos de trabalho,
né? E a possibilidade de se fazer esse DNA. Então, hoje, eu estou acompanhando 2 casos. Correr atrás, claro. Que está correndo atrás, que a médica que fez o meu exame está intercedendo também e vai realizar. Legal. Que Muito vai ajudar fofo. a identificar se Parabéns, houve realmente que bom a que tem uns troca. médicos realmente Muito bom. E isso são falhas de processo de trabalho mesmo. Isso hoje com a qualidade, né? A qualidade hospitalar, a ONA, o ISO, isso daí tem diminuído muito. Pode acontecer, né? Mas muito mais difícil. Hospitais grandes que têm toda a qualidade, que você tem a dupla checagem, a tripla checagem, isso não acontece. É sempre bom. E lá, eu não sei, mas em hospital, agora tudo que você faz tem uma pulseirinha. Exatamente. Aí passa o código de barra, aí É. pergunta o nome. Então, isso é muito difícil de acontecer se você tem a qualidade, Que bom tem a que gestão de qualidade nisso. Infelizmente, não são todos os hospitais que têm isso daí e acontecem esses problemas. Que bom que ela foi salva depois, né? E o bom é que essa reflexão também traz algo ainda mais profundo. Eu acho que é o processo de trabalho em todas as áreas. Vocês Claro. do meio de comunicação, né? Checar a notícia, Claro, a veracidade, todo mundo. né? Nós vimos recentemente a repercussão também de um senhor que ficou preso por 5 anos também por falha de processo de trabalho da justiça. Então, assim, Exatamente. rever os processos de trabalho Com em certeza. todas as áreas. Todo mundo é importante, né? Porque a gente acha que as pessoas, que seu trabalho não é importante. Todo mundo. É o câmera, é o produtor, é o médico, é o motorista. Todo mundo tem a sua importância, né? Nada menos e mais. Agora, a gente vai conhecer a história da Marina. Ela foi vítima de 2 erros médicos. 2 aí é demais também. Coloca aí. Luciana Gimenez, a Marina Medeiros foi vítima de erro médico e, por conta disso, teve que ser submetida a uma mastectomia, que é a retirada dos seios. Marina, muito obrigada por essa entrevista. Gostaria que você contasse para quem está em casa o começo. Você sentiu um desconforto na mama e procurou um médico. O que você ouviu desse profissional? Isso, final de ano, fui ao médico porque eu apalpei e senti o nódulo. Não que eu não fizesse exame, gente. De 6 em 6 meses eu fazia o exame. Certo. Sempre negativo. Mas eu apalpei e senti, procurei o médico. Aí ele falou que não, era tudo, parecia um nódulo de gordura, mas em todos os casos, na própria clínica, ele fez uma punção. Acusou que não era câncer, era um nódulo de gordura. Ou seja, 2 erros, um de diagnóstico e um clínico. Menina, saímos de lá, eu e o marido, fomos jantar fora, fomos festejar, né? Mal sabia eu que era um câncer, sim, e o tempo passando e aquilo foi aumentando, porque, claro, quando fala pra você que não é nada, você vai ficar cutucando, você não cutuca. Você esquece, É você estava tranquila. É a parte errada nossa, né? Sim. Eu fui na minha ginecologista. Aí eu fui, doutora, eu estou aqui, mas só por um descargo de consciência, porque eu já passei pelo seu amigo aí do lado, que é mastologista, e ele falou que é um nódulo de gordura. Aí ela me examinou, ela falou, Marina, mas tua mama tá muito inchada. Ela falou, isso não é um nódulo de gordura. Ela falou, eu vou passar por cima de tudo e nós vamos para biópsia direto. E aí começa a caminhada triste, né, assim. Procurei vários médicos tentando não fazer a retirada. Eu era uma professora de educação física e, de repente, para mim, caiu o céu, abriu um buraquinho, fui embora. Foi terrível. A minha revolta era tanto, eu falei assim, se eu não fizer nada, eu não tenho dor, porque câncer não dói, você sabe disso. Câncer não dói. Câncer não dói. Se eu não fizer nada, deixa como tá. Ele falou, Marina, hoje não dói. Daqui uns meses você vai pedir para mim, pelo amor de Deus, para eu tirar e aí eu não vou poder fazer mais nada. Você me disse uma coisa antes de nós começarmos a gravar que mexeu muito comigo, com toda a nossa equipe aqui, que a hora que você voltou da cirurgia, que você passou a mão, é um momento mais difícil? Muito difícil, gente. Imagina você passar a mão e encontrar o vazio, né? É mutilado, né? Você foi mutilada. Marina, você voltou nesse médico? Você ficou com vontade de falar com ele? Sim, vou te falar uma coisa. O desespero é tão grande. A luta de você pela vida, pela família,
pelos amigos. A luta é tão grande que você não pensa nisso. Nunca voltei para falar com esse médico. Me arrepia todinha de pensar que outras pessoas podem estar passando o que eu passei. Hoje você é voluntária numa ONG. Isso é muito importante a gente falar. Vocês acolhem essas mulheres que estão passando por um momento mais difícil da vida. Lá elas recebem tratamento psicológico. Como que é o tratamento? É um ombro amigo. Temos a psicóloga que nos acompanha toda semana. Gente, sem gasto nenhum. Todo o trabalho nosso é doação, inclusive psicóloga e tudo. Então nós chegamos e nós temos... Muitas vezes elas chegam chorando e saem já sorrindo. Quero que você deixe um recado para o médico que, infelizmente, cometeu esse erro crucial que poderia ter dado uma outra história para você. Doutor, errar é humano, eu sei disso. Porém, veja o problema que causa, veja a dor que me fez passar. Será que não era um jeitinho de você olhar mais para as suas clientes, olhar mais no fundo do olho, pesquisar mais antes de dar um diagnóstico? Então, a gente viu agora o caso da Marina e, infelizmente, ela não foi diagnosticada a tempo. A gente não sabe, mas o câncer de mama, às vezes, eles são muito agressivos. Talvez, se ela tivesse sido diagnosticada em tempo, ela talvez não tivesse que ter tirado a outra mama. Porque o câncer é uma coisa que, às vezes, é muito agressivo. Tá? O tempo é essencial, né? O tempo do diagnóstico é muito importante. Muito, Se você né? Conseguir, semana, né? Conseguiu diagnosticar precocemente, a chance de cura é altíssima. Quanto mais você vai postergando, pior é o prognóstico da doença. É uma coisa, sem sombra de dúvida. Exato. Bom, e agora eu tenho aqui a Karina. A gente falou que ela está muito bonita, toda de azul. Muito obrigada. Karina, me disseram que você operou a vesícula e não precisava. Tiraram a sua vesícula. Na realidade, não precisava, Luciana. O que foi isso? É uma história, assim, tão bizarra, na realidade. Simplifica e me explica. Então, vamos lá. Eu fui para um hospital referência em São Paulo porque eu estava com vários sintomas. Naquela época estava aquela epidemia de H1N1, sabe? Aquela gripe muito forte, tinha saído na capa da Veja. E aí eu estava com vários sintomas, que são sintomas gastrointestinais, sintomas gripais, tudo meio misturado. Mal. Exato. E eu falei assim, tô com isso, porque você lê, vai lá no Google. Todo mundo é médico hoje em dia. Vai lá no Google, todos os sintomas. Quem precisa de fazer faculdade, né? Tô com H1N1. Aí eu fui para o hospital e queria fazer só o exame para tirar da frente, porque eu estava preocupada por causa da epidemia. E me colocaram lá numa área que é separada para quem está com esse tipo de... Junto com os que estão, inclusive. Com os H1N1. Eles chamavam de gripário. Que delícia. Então, vai lá para o gripário. E aí eu fiz o exame, mas você tem plano de saúde, e aí eles aproveitam para te fazer todos os exames sobre a face da Terra. Então, eu cheguei lá, eram 6 da tarde, já eram 3 da manhã, eu tinha feito tomografia, ultrassonografia, tudo que você pode imaginar. Não tinha dado nada. E, inclusive, o exame de H1N1 também tinha dado negativo. E, como eu estava com sintomas gastrointestinais, além da questão de gripais, veio um médico gastroenterologista. Olha, então, como você está com esses sintomas gastrointestinais, vamos chamar um gastroenterologista para te liberar ou ver se tem alguma coisa diferente, tá? Chega um médico gastroenterologista e falou, nós vamos tirar sua vesícula. Oi? Oi? Só que eu estava deitada na maca, estava debilitada, porque eu estava com febre, era 3 da manhã, estava sem comer desde a hora do almoço, enfim. E estava frio, enfim. E aí, como eu trabalho na área de saúde... Você também trabalha? Trabalho na área de saúde, eu faço gestão na área de saúde. E eu lido muito com médico, né? E aí eu falei assim, doutor, e eu sei os procedimentos, só que ele não sabia que eu sabia, enfim. Eu falei assim, doutor, sinto muito... Eu sei que eu não tenho nada na vesícula. Eu fiz um check-up há 3 meses atrás. Não tinha nada. Estava tudo perfeito no meu check-up. Eu nunca tive nenhum problema de saúde. Eu falei assim, não tenho nada. Eu não vou assinar autorização de cirurgia. Eu estava deitada, enfim. Ele falou assim, não, mas eu sei o quê. Eu falei assim, não tenho nada. Não. Só que ele chegou, minha família estava lá. Falou que eu ia morrer.
Não. Sem ouvir uma opinião, eles assinaram. Não. Sim. Mas pode isso? Pois então. Aí isso foi uma das minhas brigas depois do pós-cirúrgico, porque a Peraí, cirurgia... mas como é que te botaram pra dormir, gente? Me botaram para dormir, Sem você saber? anestesiaram. Não, eu sabia. Porque aí veio minha família, você vai morrer, já assinamos, tem caso de vida ou morte. E não era, absolutamente. Mas vesícula, se não tirar na hora, morre? Não, se tiver um quadro de colicistite aguda, sim. Não tá? era. Chega a caso de óbito, sem sombra de Mas dúvida. você A gente tava- tem todos os sinais, né? Quando a gente vê, a gente tem todos os sinais que a pessoa está com uma colicistite aguda E a e que tem que colicistite operar. aguda? A inflamação aguda da E vesícula. não tem jeito de tratar sem ser. Se for essa inflamação aguda, que tiver com infecção lá dentro, tem que tirar. Mas Se tem que ser você uma não infecção? tira rapidamente, essa pessoa pode Mas não virar tem- óbito. como é que é o nome sim. daquele número que tem que ficar bem? Aquele negócio que tem que depositar Não, com não, infecção? são vários exames. Na verdade, são vários exames que são feitos e a parte clínica também. Então, se a pessoa está com febre, Aí faz um ultrassom, não dá pra taquicardia... ver? Às vezes o ultrassom não vê, mas parece que foi feita a tomografia dela, né? Que ela- Fez tomografia, fez ultrassom, não tinha nada E que aí? justificasse uma cirurgia de... Porque aí, vamos Uhum. lá, Luciana, só para você entender. Quando você vai fazer uma cirurgia, mesmo que seja de vesícula, em um caso de emergência, no caso desse, mesmo que eu tivesse com necessidade de fazer uma Ok. cirurgia, eu já estava no hospital, eu podia ter sido deixada num quarto, dormido, medicada, baixado a febre. Amanhã. No dia seguinte, vamos ver como é que está a Vamos situação. conversar. Exatamente. Não, em caso de emergência, não. Mas não Tá? Eu era falo em isso caso- como... Não, Não, eu eu tô sei, falando eu na sei. suposição, Não porque dava pra senão ver. uma outra pessoa vai para o hospital, vai ser operada. Então, caso de emergência, a gente tem todos os parâmetros que, se uma vesícula tiver com infecção, tem que operar na hora. Não tem Não jeito tem de que tomar antibiótico, postergar. Não dá para postergar, porque a chance de óbito é altíssima. A gente tem um score de risco, e esse score de risco tem que ser respeitado. Tá, mas aí tá? teria que ter visto na Isso na não tomografia, estou falando não? do seu caso, mas são os Sim. casos de emergência, Tá, né? mas daria pra ver na tomo. Não viu? Não dava, não tinha. tinha Não, nada. não tinha pedra, não tinha nada. Não tinha nada que, Tá, e que aí? justificasse. Mas você deixou. Eu não assinei a autorização, me neguei a assinar. E minha família assinou a Quem? autorização. Sua mãe? Tava minha mãe, tava meu marido. Enfim. Mas assinaram lá. Enfim. E aí eu acabei fazendo a cirurgia. E, na realidade, a contragosto, assim, mal. Bom, aí minha questão psicológica já bagunçou ali, né? Nossa. Porque imagina você ter Certeza. um órgão retirado, sabendo que... Quer dizer, era a minha Sensação. feeling de que eu absolutamente não tinha nada. Mas vai discutir, você começa a falar, será Então, que aí eu tô fala, louca? será que eu tô louca e vou morrer mesmo? Aí você É. acaba meio que fala, bom, já Rola uma assinaram, pressão, né? vou morrer aqui, bom, vamos lá, né? E aí eu tive uma complicação que, na realidade, o que eu tinha deduzido dali é que eu estava com uma infecção intestinal, porque eu tinha comido num japonês no dia anterior. Eu falei assim, doutor, não é H1N1, eu só tô com uma infecção mesmo. deixa eu ir embora, nem devia eu ter vou vindo. embora. Não devia nem A gente fala amanhã. Exatamente, foi a sensação que eu tive. Nem Gente, devia vamos ter embora, não devia nem ter vindo. vindo, ficado em casa, mais tomado um É, sorinho e exato. beijo, tchau. E aí, fiz a cirurgia. Como eu estava com uma gastroenterite, na realidade, ele fez uma cirurgia e abriu o abdômen. O que aconteceu? Eu tive uma sepsemia. E aí, então, eu entrei com uma suspeita de gripe, que na verdade não era nada. Não, você terminou- Saí sem um órgão E e terminou com a 15 sepsemia. dias internada na UTI. Para. Quase morri. Para. Não, é como é que sério. sabia que não tinha... E como é que descobriram que não tinha nada na Porque, vesícula? como eu trabalhava na área de saúde, eu fiz um MBA executivo em gestão de saúde e eu cuidava do maior player de medicina diagnóstica Tá. aqui no Brasil. Eu já tinha trabalhado em outro Nossa. laboratório de medicina diagnóstica. E eu, como conhecedora da área de saúde, sob minha gestão, além de todas as unidades desse grande laboratório, eu cuidava também do banco de órgãos. Certo. O que é o banco de órgãos? Isso é legal até para toda a audiência saber aí. O cliente, vamos supor, se você tira um útero, se você tira um braço, Tá. um pé, ou, sei lá, uma Ok. lâmina com um pedaço vai. de pele sua, você tem direito àquele órgão. Aquele órgão é do paciente. Oi? Vamos supor, você tirou seu pé. É meu pé. É seu pé. E foram fazer uma análise Mas para ver faz o que com o pé? Fica num freezer. Eu cuidava desse freezer também. Eu? Então, ele fica num freezer, os órgãos ficam agora. É do paciente por 3 meses. E pode levar embora? Pode levar embora, se você quiser pendurar na sua casa. A gente você pode. para com isso. Não, é sério. Escatológico. Mas Luciana, você veja como isso é importante, porque veja bem, se você, no caso dela, se ela conseguiu pegar a lâmina dela, porque ela tem direito a isso. É o corpo dela. Exatamente. Então, se a pessoa tirou um útero e vamos supor, Se tirou o quiser útero, seu. tá lá, eu estou com uma dúvida se
Foi Claro. tirado. Eu quero Você meu útero, pediu eu quero pra ver fazer- sua vesícula? Eu quero a minha vesícula. Eu tava na UTI. Eu quero minha vesícula. Exatamente, então eu quero minha vesícula. Vocês são... Eu quero a minha vesícula, que eu ainda acho que tem alguma coisa errada nessa história dessas. Exatamente. Aí eu levei num laboratório, nesses que eu tinha trabalhado. Mandou ver. Fiz anátomo-patologia e, de fato, não havia nada. Você ficou com sequela disso? Fora a septicemia? Muitas, Luciana. Muitas. 15 dias no hospital, mas Não tem como você. Eu tive que tomar 8 antibióticos. Eu fiquei com várias intolerâncias alimentares. Eu não tinha nada. Quanto tempo para você melhorar? 2 anos e meio. Você foi ressarcida? Não. Claro que nunca vai ressarcir sua saúde. Não, mas minha saúde não tem ressarcimento. Não tem jeito, né? mas o seu tempo, sua saúde, sua paciência, seu mental, nada? Nada. Alguém pediu desculpa, pelo menos? Não, ele ainda achava que ele estava certo. E o médico que fez, se processou? Então, eu entrei com uma ação criminal, Luciana, porque, na realidade, eu queria que esse médico, ele era conhecido no hospital como um médico que tinha essa prática. Acontece que as pessoas, como leigas, elas dificilmente conseguem identificar aquilo. E eu tive que brigar com a minha família. Imagina você, que já conhecia para brigar, não conseguiu, mas já pensou que não entende. Exatamente. Então, como que você vai provar, se você não tem conhecimento, de que aquilo que eles fizeram com você estava... Eu consegui provar porque eu era da área de Bom, mas saúde. você está aqui explicando. Então, eu acho que as duas pessoas bonitas, mulheres que sobreviveram, estão aqui explicando. Se você tem uma coisa acontecendo com você, não acredita na primeira coisa que te falam. Ainda mais quando você tem essa sensação, você tem direito. A gente tem uma coisa de saber o que está acontecendo. Vai procurar uma segunda opinião, vai correr atrás. Com certeza. Eu acho que sempre um dia, 2 vai fazer diferença se você não estiver realmente morrendo. Concordo. Fala, não, eu quero uma segunda opinião. Se você tem essa condição... Porque, olha só, você sobreviveu, mas vai que não, né? Não, é. Nossa, parabéns, minha amiga. Obrigada, Força. foi uma guerra, viu? Força, viu? E esse médico não deve dormir sossegado, não, porque é um absurdo isso. Não, eu E quando tirou, viu que não tinha nada de errado? Porque quando olha lá a vesícula, vê que estava normal. Então, a maioria dos casos a gente consegue ver, sim, ou a distensão dela, o processo inflamatório. Esse negócio tá bonitinho, cor de rosinha, perfeitinho. Foi aberto ou foi por vídeo? Foi por vídeo lá, laparoscopia, Mas dá pra ver, né? Às vezes não dá, por vídeo, às vezes não consegue ver o processo Mas inflamatório quando tá tira incipiente, e olha, não né? vê que tá bom? Então, geralmente a gente abre e já vê, né? É. E manda para patologia. Isso é protocolo, tá? Que louco. Tudo que é retirado é mandado para o anátomo patológico. Só um detalhe. Videolaparoscopia faz vídeo. É um filminho, eu tenho um filminho. Aham. E eu levei para outro médico depois, ele olhou e começou a rir. Ele falou assim, sua vesícula estava rígida, rosinha e saudável. Que coisa, que loucura. Bom, mas isso acontece muito. Por isso que a gente faz esse tipo de programa, para as pessoas que estão assistindo também entenderem que você tem direito a entender sobre o seu corpo. O médico pode ser o mais estudioso, mas se você encasquetou, que você não tem nada, corre atrás do seu prejuízo. Olha, o cantor Beto Barbosa também foi vítima de erro médico. Eu não sabia dessa, conta pra gente. Ele é considerado o rei da lambada e contagia a todos com sua alegria e rebolado. Adocica, meu amor, adocica, meu amor, a minha vida. Após dores abdominais, o cantor procurou um médico que lhe prescreveu um tratamento contra infecção urinária. Procurei um urologista num bom hospital de Fortaleza e durante um ano ele me tratou como se eu tivesse uma infecção urinária. Mais tarde, ele percebeu que foi vítima não só de um, como 2 erros. Depois de um ano, ele disse, vamos fazer uma raspagem da próstata. E para isso você precisa fazer os exames pré-operatórios. Então eu fiz o teste ergométrico e no teste ergométrico a médica disse que eu estava infartando. Fiz cateterismo. Não tinha nada no coração, tudo bom. Foi um alarme falso de um cateterismo que não deveria ter feito. Então foi mais uma evasão médica, mais uma agressão ao meu corpo, né? Beto conta detalhes de tudo que passou. Eu tirei bexiga, próstata, uma parte da uretra e uma parte do meu intestino. Se tivesse descoberto esse câncer há um ano atrás e não tivesse tido esse erro médico, eu com certeza não passaria pelo que eu passei. Durante a entrevista, abriu o jogo sobre erro médico. Por causa de erro médico, né, Luciana? Muitas pessoas já perderam a vida e muitas pessoas ainda vão perder a vida por erros médicos. Então, que Deus abençoe todos os médicos do Brasil e do mundo para que eles consigam o diagnóstico exato, na hora certa e no momento certo.
Bom, e essa história do Beto é justamente aquilo que a gente temia quando a gente falou com a Aura, uma pessoa que foi diagnosticada como se não tivesse nada, uma infecção urinária, na realidade estava com câncer de bexiga, quer dizer, grave. Ainda bem que ele está bem agora. Beto, parabéns pela sua melhora, um beijo para você. Nossa, que coisa, né? Gente, eu fico... Não, e o psicológico vai, né? E é o que eu falo, quando eu perguntei se foi ressarcida, mas é até piada, porque não há o que faça ressarcimento do seu estresse, do seu medo, pavor. Você cria expectativas sobre ou uma cura ou um processo estético que não vai acontecer. E além de você perder a expectativa sobre, você se frustra e ainda tem que resolver outro problema. Que cria, no caso dela. Que criaram pra você que não é seu, não te pertencia até então. Imagina a né? raiva que você fica... Eu sabia que eu não tinha nada de me deixar... A frustração, a ansiedade, Nossa. o estresse. É um conjunto de fatores que acaba com a vida de uma pessoa. Pelo amor, gente. Aí tem que pagar psicólogo e o estresse. Não é, porque... Toda uma equipe multidisciplinar, né? Pra te ressarcir, pelo menos emocionalmente. Não, pra você voltar e te ao ponto ajudar. que você saiu. Te ajudar a lidar com essa situação que Nossa, você teve que enfrentar, né? Difícil. No final, você tinha o quê, afinal? Nada? Na verdade, eu tive uma infecção intestinal que se eu tivesse ficado Do em casa, japonês. tinha resolvido sozinha. Entendi. Bom, gente, tem um outro caso. No caso, ela fez cirurgia de prótese de silicone. Um mês depois, percebeu que tinha algo errado. Voltou ao médico e a surpresa veio à tona. Coloca aí. Luciana Gimenez, a Marisol teve complicações após uma cirurgia plástica. Marisol, o que aconteceu? Você colocou as próteses de silicone e contraiu uma bactéria, foi isso? Na verdade, a bactéria entrou junto com a prótese já. Entendi. Durante o procedimento? Durante o procedimento. Até porque mais 3 pessoas que fizeram nesse mesmo centro cirúrgico, na mesma sala, também teve esse tipo de complicação. No mesmo dia, outras pessoas também submetidas à mesma cirurgia? A mesma cirurgia, prótese de silicone. Tá certo. E como é que você descobriu o problema? Você estava em casa depois de quanto tempo? Exatamente 30 dias. Começou um pontinho, como se fosse um pontinho aberto. Tá. E aí ele começou, dentro dessa uma semana, a aumentar esse ponto, essa abertura. E aí ele começou a reagir como se fosse uma inflamação. Ou seja, o sonho virou um pesadelo. Porque toda mulher, quando busca uma cirurgia plástica, você quer melhorar algo no seu corpo. Sempre. Quando você percebeu que tinha um problema, deu um desespero. Deu. Até porque a bactéria é muito complicado, pode virar uma infecção e aí pode virar óbito. E aí o meu medo era esse. Quando passou os 45 dias, que eu tive certeza que ficou tudo bem, conseguimos retirar a ação da bactéria, aí o meu medo era, vou colocar de novo e como que vai ser? Então, assim, a cirurgia, a prótese de silicone é uma das cirurgias que eu mais tenho receio de fazer. Vamos só explicar para quem está em casa, você trabalha com o corpo, você é modelo e esse médico te deu esse procedimento, né, em troca de divulgação e outras pessoas também. Nós não vamos citar nomes, enfim. E aí, quando você foi, você não pode nem reclamar. Não pode, exatamente. Porque durante o procedimento houve outros médicos residentes e aí eles tinham que fazer parte de filmagem. Muita gente no centro cirúrgico. Muitas pessoas. Porque eu acredito que o cuidado eles tiveram. Eles tentaram, ninguém vai fazer isso porque quer. Claro que não. Mas daí eu tive que pegar e tudo bem, fiquei na minha. Eu também sou muito tranquila, mas foi bem desesperador. E você correu risco. Mesmo assim, a obsessão pelo corpo te levou a outras cirurgias. O problema é isso. É gostoso você melhorar alguma coisa que você já tem bom no seu corpo ou não. Sim. Aquele resultado, além de ser rápido, é uma coisa que você simplesmente se sente assim, ai meu Deus, eu tô incrível. É uma coisa, não sei explicar o que acontece com cirurgia. É uma obsessão mesmo. É uma obsessão. Então depois eu fiz uma lipo no maxilar, bem pouquinho, o nariz, daí a prótese de silicone, uma HD, lipo LED que fala, que é lipo de alta definição. Você marca seu abdômen como se você tivesse treinado muito, como se tivesse feito muito abdômen. Gominho, faz gominho na barriga. Dieta. E a família? Você estava dizendo antes de nós começarmos a gravar que todas as cirurgias que você fez escondido. Só contava depois? Só contava depois. Quando você quer fazer a cirurgia, não tem quem tire da sua cabeça. Não tem. É uma venda que tem nos olhos, a vontade é muito maior do que qualquer outra coisa. Você não pensa, às vezes, nem nos riscos. Hoje eu sou cautelosa, até porque eu sou madura hoje em dia, diferente de quando eu fiz minha primeira prótese. Então hoje eu tenho cautelas, eu penso no médico, converso com o médico, a gente pensa em todas as hipóteses. O que você aprendeu, Marisol, com toda essa história? Que a gente tem sim que melhorar aquilo que você sabe que vai te favorecer. Marisol, para finalizar, qual é a próxima cirurgia? Ai, meu Deus, não sei. A gente vai começar a mexer agora na pele, né?
Tá vendo, Luciana? A gente ficando mais madura, como eu disse, a gente tem que dar uma seguradinha no colágeno. Depois a gente vê. Essa é a verdadeira obsessão pelo corpo. A verdadeira obsessão pelo corpo. Mas não, eu não sou obcecada, não. Só são cuidados. Ok. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. Cautela. Adriana, você tá quietinha aí, mas eu soube que você também teve um problema, né? Eu tô ouvindo, fiquei emocionada com a sua história, Aura. Eu já conheci a história da Karina, né? E o que aconteceu comigo não foi um erro médico, mas foi um procedimento estético que eu fiz. Eu estava me preparando para o carnaval, ia fazer shows e tal. E eu fiz aquele pump-up, sabe? Aquele do bumbum. Que chupa o bumbum? Isso. Ah, legal. Para conhecer, não... conhecer. Foi só um que eu fiz, mas foi o suficiente. Então, o lado esquerdo voltou normal. Saí de lá normal, mas eu senti o lado direito estranho. E durante a semana, ele não voltava ao normal. Qual que volta? Como assim? O lado direito? Porque ele fica durinho pra cima. Isso. Você fica meio que com aquele estímulo depois que termina. Você fica meio que estimulada. Aí e um ficou o lado de esquerdo novo? Normal, assim, eu sentia normal. O lado direito começou a inchar. Não? Inchar. Eu fiquei com uma terceira bunda. Não? Ainda me perguntaram assim, você tem foto disso? Eu falo, não sou capaz de mostrar isso. Sério. Aí foi inchando, ficando vermelho, carne viva. O quê? Do chupa-chupa? A minha lateral aqui. Eu sei, é um chupa-chupa, um negócio... Depois daquilo, E aí, um mês, assim, eu não tinha coragem. Você não voltou na clínica pra perguntar? Ela dizia que ela não tinha nada a ver com isso. Eu fiquei muito triste, porque ela dizia que não tinha nada a ver com isso. E eu não conseguia deixar ninguém mexer, porque você vai ficando assim desesperado. E eu tinha show. Eu fiz carnaval com aquilo pendurado, sabe assim? E doía? Muito, uma febre. Que loucura. É uma coisa, gente, que eu não desejo para ninguém. Ficou aberto. O negócio abriu, assim. Não. Aí a doutora Ana da Santé, eu tenho que agradecer, porque foi a única pessoa que eu tive confiança de mostrar. Quando ela viu, ela falou assim, você vai perder a perna, você vai perder o bumbum, você é uma pessoa jovem, pelo amor de Deus, vem aqui, olha para lá. O que é aquilo ali? Ela pegou uma agulha e fez uma punção. Eu quase quebrei o consultório dela naquele momento, porque é uma dor absurda, gente. Vocês não têm noção. Ela espetou o negócio? Espirrou o negócio para tudo quanto era lado. Aí, não é romântico. Aí, ela falou, você vai procurar essa mulher, ela é uma infectologista, a doutora Raquel Moarec, nesse hospital, mas você vai agora. Peguei o carro, eu não sei como eu dirigi. Peguei o carro, fui nesse hospital, cheguei lá, mas eu achei que ela ia me dar um... Anti-inflamatório. Um antibiótico. Ela falou, vai te dar um antibiótico. Eu entrei lá na emergência e tal, né? Já estava tudo preparado para me receber. Tá. Parado o hospital para me receber. Quando ela abriu, que tinha uma fralda aqui segurando, gente. Jogou na emergência toda e ela falou assim, olha, Adriana, você vai ser internada agora. Eu tenho que internar você agora. Mas eu falava, não, doutora, eu tenho um show, eu não, eu morro de medo dessas coisas. Todo mundo. Não, doutora, não, querida, você não está entendendo. Você vai perder o bumbum, você vai perder a perna, você é uma pessoa jovem, eu acho que você não merece passar por isso. Eu lembro porque quando eu entrei na emergência, a anestesia não pegava, então eles tiveram que me operar e eu senti tudo. Então, assim, eu falo disso. Cada pessoa tem uma história, né? Cada um com a sua dor. Eu sei que eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu falo disso, eu me emociono. Então, por que não pegava isso? A inflamação, né? Não tá pega. com infecção, mas não pode dar um... Não, pode. Poderia ser uma sedação e tal, pode dar uma mas geral nela. se é local, realmente dificilmente pega. Eles mesmo. abriram, eles mexeram, e eu sentindo tudo. Não. Então, assim, eu tenho que agradecer, porque foi uma equipe incrível. Aí me internaram, e eu tomava antibiótico fortíssimo de 3 em 3 horas. Eu ficava muito louca, eu passava mal. E aí tinha que descobrir a bactéria, né? Então, eu poderia ficar 40 dias no hospital. Eu não tinha nem
condições de estar naquele hospital, né? Eu lembro da gerente falando assim, Adriana, fica tranquila, você não tem grana para pagar esse hospital. Você não tinha Se plano de cura, saúde? querida, se cura. Você não tinha plano de saúde? Depois você se... Não tinha. Não tinha plano de saúde? Eu estava numa entre-safra de coisas. Então, eu tenho até que agradecer uma amiga querida, a Vânia, que foi quem me ajudou com essa questão do hospital naquele momento. Então, assim, foram anjos. A equipe da doutora Raquel Moarec, que é uma grande infectologista, descobriram... Obrigada, tem que aplaudir. Descobriram a como bactéria? seus médicos também te ajudaram. Descobriram a bactéria? Descobriram a bactéria em 2 dias. É que é 2 rápido, dias. hein? Foi muito rápido. Mas foi um milagre. E aí entraram... Como é que deu isso? Detalhe, a pessoa, a moça, a dona da clínica, foi me visitar no hospital. Aí eu pedi para ela me ajudar. Amiga, me ajuda aqui com esse hospital, claro, pelo amor de pra Deus. pagar, né? Ela falou assim, eu não tenho dinheiro e eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Eu fiquei tão arrasada, mas eu juro para vocês, para mim o mais importante era salvar, sabe? Claro. Me curar, sair daquela Naquele situação momento. e tudo mais. Mas eu achei aquilo um verdadeiro absurdo. E tem o laudo por procedimento estético, blá, 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 devido a aconteceu isso. Mas estão aí, o bumbum tá aqui, uma salva de palmas pro bumbum. É isso aí, deu tudo pra essa certo. perna, graças a Deus. Glória a Deus, amém. Pro médico, deixa eu perguntar, procedimento estético também é considerado um erro médico? Então, vamos lá. Primeiro, é ótimo um relato como esse para mostrar a banalização dos procedimentos estéticos. Mas como é que fazer um chupa-chupa? Pode. Um chupa-chupa desse, ele pode dar um hematoma. E nesse hematoma, uma pequena feridinha, penetrar uma bactéria e formar um abscesso naquela região. Mas o hematoma abscesso, não tinha um buraco? Não precisa ter buraco. Se você chupou e estourou algum vasinho lá dentro, ficou vazando sangue. O sangue ficou coletado naquela região que está fechadinha. O mínimo arranhãozinho, entrou a bactéria lá, colonizou essa região. Fez um abscesso. Esse abscesso ele pode espalhar, ele pode dar uma faceite necrotizante, que é uma coisa extremamente grave. É horrível. Extremamente grave. Caso de óbito em 80%. É comendo a carne, Come mesmo a carne. Então, assim, é um relato importantíssimo para o porquê. Todo mundo acha, procedimento estético, não dá nada. É secar um vasinho, é fazer o bumbum aí empinar, é fazer uma escleroterapia. Pessoal, mesoterapia, que hoje todo mundo faz, né? É verdade, já fiz e também. assim, a chance de dar problema é enorme. Não sei se você lembra, Luciana. Não sei se você lembra, há tempo atrás, o Lipostabil, que teve aquele grande problema. Eu pego o caso até hoje na perícia de Lipostabil. Por quê? Casos de necrose. Não. Pessoas que não sabem aplicar, pessoas que não são capacitadas para isso, e Ou uma acontece pessoa que um também negócio está desse. com o sistema imunológico forte, você nunca sabe. Claro, todo e qualquer procedimento, seja ele o mais simples que for, tem risco. Não é porque chupou o bumbumzinho lá que não vai dar nada. Dá sim, Porque aquele e pode negócio dar nem problema. tem furo nem nada, só chupa o bumbum. Mas não interessa, você pode estourar vasinho lá dentro. É como se fosse veia, uma artéria, hematoma. Exatamente. Né? E Você rompe, ficou o sangue represado lá, uma bactéria que entra, coloniza aquela região, já era. E isso é considerado erro médico, não? Não. Isso é uma grande coisa, de todos os casos aí, até do seu. Que nem, pode ter sido um profissional da saúde lá de dentro do laboratório. Um bioquímico, um biomédico, um farmacêutico, o laboratório pode ter trocado, mas isso entra no erro dos profissionais da saúde. Quando eu analiso lá, vem como erro médico, que na verdade eu não gosto dessa expressão. Essa expressão é má prática dos profissionais da saúde. A gente nunca que sabe nem no quem caso foi, dessa. né? O que teve de erro médico? Absolutamente nada. Na verdade, foi uma má prática em cima de um aparelho que nem sei quem fez. Isso é uma má prática de profissional da saúde. Você processou a moça? Não processei, Luciana, não processei. Ficou com... Eu estava tão assim, foi uma fase tão ruim da minha vida. Você não quis continuar nessa vibe? Hoje eu fiz uma pesquisa, eu voltei no tempo para ver as imagens e para poder estar falando para vocês hoje, mas eu sou uma pessoa que eu esqueço, eu limpo, tiro da minha vida, porque eu fiquei tão traumatizada. Ficou com cicatriz? Né? Ficou uma cicatriz pequenininha, mais ou menos nada assim, demais. Tal, nada demais. Para celebrar a vida. ainda para arrumar. A própria doutora várias vezes foi lá drenar, mas era uma coisa assim que até hoje, isso foi 2016, janeiro, 2017. Que loucura isso, né? Em março, O procedimento foi em janeiro e em março eu entrei no hospital. Então, foi algo muito ruim e que eu quis apagar da minha mente. Lógico que todo dia eu tomo banho, eu olho para aquilo, né? Mas aí você não celebra a vida com isso? Porque eu acho celebro a que vida. Celebro a vida. E desde então, assim, eu só faço drenagem linfática e olhe lá. Mas agora imagina o estresse e a frustração que ela passou, porque era só um procedimento estético para curtir o carnaval.
e de repente você Pra se vê num trabalhar. hospital. A tal da culpa, de né? repente Por você- que eu fui fazer isso? Exato. Toda uma frustração de, não, vou ficar bonita, vai levantar o bumbum e de repente, além de não levantar o bumbum, ainda teve que arcar com outras consequências. Não, e eu vou dizer uma coisa, gente. Até com o melhor profissional, com tudo certinho, pode acontecer de dar errado. Pode, é um fato. Pode acontecer. O super médico, o super hospital, tudo esterilizado. Vai que aquele dia você não está bem e entra uma bactéria, alguma coisa. Normalmente pode acontecer. Então, sim, eu acho que a gente sempre tem que evitar. Complicações existem. Eu acho melhor Qualquer não mexer procedimento. muito, né? Porque Correto. tem que estar muito ruim. Eu sou dessas, assim. Ô, Luciana, deixa eu falar uma coisa. A gente está falando aqui de erro médico e a gente está falando de que tudo pode acontecer eventualmente. Mas, assim, hoje no Brasil, a maior causa de morte é erro médico. Primeiro lugar, antes de câncer, antes de ataque cardíaco, antes de tiro, antes de acidente. Então, não é... Gente, cuidado que pode acontecer. Então, vamos falar uma coisa. Eu estou falando isso porque depois da minha situação, eu criei pesquisar. uma associação de vítimas de erro médico. Como é que entra em contato? A gente tem uma página no Facebook, chama Ana Vem. Quem tiver interesse pode entrar em contato. A gente tem uma página lá. E eu tenho um blog que eu falo sobre isso, que tem meu nome também, Karina Palatnik. Então, se alguém precisar de ajuda, pode entrar em contato com a gente. E não só isso. Então, assim, Luciana, é mais seguro você viajar de avião do que você entrar no hospital. A chance de você cair de avião é 1 em 10 milhões. A chance de você morrer por erro médico no hospital é de 1 em 300. Ai, que horror. Infelizmente Eu fui lavar meu pé outro dia, nem vou mais. Infelizmente Eu saio mancando, não vou mais lugar nenhum. Tem médicos e médicos. Mas é um conjunto, né, de situações, horror. né? Vamos também não Tem assustar pessoas, tantas pessoas. Não, né? mas assim, a gente tem que ver isso, tem que rever, porque é como se a gente tivesse... Sabe quantos pacientes morrem de erro médico no Brasil por ano? Quantos? Quase 500 mil. Sabe quantos médicos são punidos pelo CRM no final da história? 10. Você acha que essa conta fecha? Mas tem certeza desses dados? então. Esses dados eu tenho certeza. Olha, eu faço análise de erro médico, tá? Eu faço análise mesmo. Procede esse número? Não procede. A gente tem uma taxa de 50% de nexo causal em cirurgias em geral, tá? Em cirurgia plástica, menos de 30%, tá? Então, assim, tudo é uma análise. A gente tem que fazer análise de tudo, tá? Eu não sou do CRM, nada disso. Sou concursado da Justiça, Não, Secretaria da Mas Justiça. você é perito, né? Sou médico perito Tá. da Secretaria da Justiça. E não é bem assim, tá? Eu Mas acho que o dados, hospital... esses dados são da Harvard, Sei, você eu sei. sabe, desses Eu já- dados. não, da Universidade Federal de Minas Gerais, Só que então eu não assim, estou falando quando coisa que, enfim. uma pessoa está doente, tem que ir para onde? Para um hospital, Claro. né? E a gente tem que confiar em todos os processos de qualidade, por isso que hoje a gestão de qualidade é muito em voga, que é justamente para evitar esses processos errados. O fato é que, se não tiver aqui, não vai, tá? Eu acho melhor. Exatamente. Só pela conversa aqui hoje, se você estiver bem, calma, sou fica em dessas casa. aí. Mas se tiver com problema, vai, tá? Bom, e quem acha que os famosos não passam por erro médico, já viram que passam, né? Olha só. Eles ficaram entre a vida e a morte. Em 2004, o cantor Marcos Mena sofreu uma série de complicações após uma lipoaspiração. Depois de uma cirurgia plástica, a modelo Solange Gomes entrou na justiça por conta de um erro médico. Eu sofri muito nessa cirurgia, eu dormi sentada de tanta dor, entendeu? E não ficou o resultado esperado. Então é assim, é uma decepção muito grande, sabe? O ator Reinaldo Giannichini também foi vítima. Ele, que vive o Regis da novela A Dona do Pedaço, quase morreu ao ter a veia perfurada para a colocação de um catéter. Michael Jackson teve a morte atribuída a erro na administração de medicamentos. O caso de Andressa Urach serviu como um alerta. Já fazia 5 anos que eu tinha aplicado o hidrogel e o PMMA. Eu apliquei 2 produtos, tanto na perna quanto no glúteo. E depois de 5 anos... Mas ficou bonito na época? Na época ficou muito bonito. Só que foi passando o tempo, ele foi escorrendo para o joelho e parecia um tumor. Aí, galera, tudo bem com vocês? Eu estou pretérita com esse povo que não sabe usar o WhatsApp. Camila Ukers ganhou fama na internet e foi parar na TV. Você não quer ir embora? Vai embora agora. Não, Rodrigo! Vai embora. Vou não, vamos dançar até o chão, né não, galera? Mas desta vez virou notícia ao revelar um drama.
Aos 25 anos, decidiu fazer uma cirurgia no nariz e colocar silicone no bumbum. Oi, gente, eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês, pra falar do meu estado, né? Eu tava no Rio de Janeiro quando minha bunda começou a papocar pus, fui pro hospital. O médico falou pra mim ou tirar prótese ou morre de infecção generalizada. É isso aí, estamos de volta e hoje estamos falando de erros médicos. Erro médico, né? É uma coisa que realmente acontece. Eu tô aqui com 3 histórias, ainda bem que as 3 mulheres lindas, maravilhosas estão aqui para contar, mas que sirva de exemplo para as pessoas que estão em casa. Realmente acontece, também ninguém é isento de um erro. Infelizmente, o médico também é um ser humano e acontece. Por isso que eu digo, e óbvio que ninguém erra de propósito, né? Então, eu sempre acho bom ter uma segunda opinião, uma terceira opinião, se você pode, porque o cara não vai errar, não erra também, muitas vezes negligência, mas às vezes a pessoa erra. Na verdade, a gente tem que diferenciar o que é erro, o que é de complicação. São coisas completamente diferentes. O erro está implicado em imprudência, perícia e negligência. Tá? A complicação são os fatores que, na literatura, falam pode acontecer. Que nem, você operou, teve uma infecção, isso é uma complicação que pode acontecer. Então, mas aí não é diferenciar. Mas achar que tem que tirar a vesícula e não tem, aí... Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. São é outra duas coisas história. diferentes. Completamente diferente. Não, e na dúvida, o médico pode chamar outro médico para conversar. Não, você acha que isso aqui... Por isso que tem uma junta médica. Né? Foi sugestão, inclusive, do hospital que viesse ouvir uma segunda opinião. Normal. E que não foi esperado esse tempo, entendeu? Foi Bom, isso. Eu acho que sempre a segunda opinião você precisa pegar uma segunda opinião. Não custa nada, porque se a segunda opinião fala, não, é isso mesmo, aí você fala, bom, eu tenho 2 falando, aí vamos aí, né? Mas eu acho que segunda opinião é uma coisa sempre, pra tudo, inclusive, né? Até advogados, é bom você dar uma olhadinha. Quando o negócio é sério, a gente pega uma segunda opinião. É isso aí, estamos de volta e hoje a gente está tratando de um assunto super importante, que é erro médico. Para você que está na sua casa, inclusive a gente tem uma pessoa que até tem uma fonte de ajuda agora. Associação de Vítimas do Erro Médico, chama Ana Vem, quem quiser procurar a página é no Facebook e eu no meu blog. Karina Não, e vendo vocês aqui, eu acho que a gente sempre tem que olhar o lado positivo de tudo, né? Então eu acho que no seu caso também você conseguiu ajudar, também está ajudando. Então no final vocês vão tirar uma coisa boa, vocês vão pegar e ajudar outras pessoas que talvez não tivessem essa opção. Então a gente tem que olhar a vida para um lado bom, senão a gente só vê o... né? Então parabéns para vocês duas e no seu caso também que ficou boa e tá linda, maravilhosa. Sim, deixa o bumbum aí, não tem Deixa ele quieto. E Aura, parabéns. Olha, que bom que você tá saudável, tá muito bonita. Eu tenho certeza que você vai continuar fazendo esse trabalho aí, ajudando. Quem sabe você não consegue achar o paciente que foi mal diagnosticado. Se Deus Torço quiser, por você. eu conto com a ajuda da Justiça para agilizar o processo. Muito obrigada pela presença, tá? Karina, muito obrigada também. Tá linda. Obrigada pela oportunidade, Luciana. Tá aqui Muito e tá podendo compartilhar essa associação para ajudar as pessoas Com aí. certeza. Esse hoje é meu maior, minha maior motivação é ajudar as pessoas. Eu compartilho várias das situações feliz. que eu passei e ajudo muita gente. Parabéns. Isso me gratifica demais, de verdade. Bom. Adriana, não demora tanto para voltar, né? Tá bom, amiga. Pelo amor obrigada, de Deus, você voltar Lu. daqui 20 anos, nem sei se vai estar aqui, viu? Obrigada. Mas você tá mais linda do que Muito nunca. obrigada, viu? linda. Obrigada. Doutora Alexandre, muito obrigada também. Obrigado mais uma vez, Volte Luciana. sempre. Valeu, obrigado e cuidado mesmo. lá com esses erros, hein? Sim. Fica esperto. Pode deixar. Doutora Stephanie, bom, essas pessoas que estão aqui, elas são um exemplo, mas é uma coisa a tomar cuidado, porque não é todo mundo que fica tão bem no final, né? Tem que tomar cuidado, médicos de confiança, prestar atenção no diagnóstico, no prognóstico. Se tá com dúvida, vá em outro médico, procure saber o que está acontecendo. É importante ter a orientação correta, isso é o mais importante. E também não deixe de buscar ajuda se sentir que está precisando. Também é importante deixar esse recado. Obrigada, tá, querida? Eu que agradeço sempre o convite e a oportunidade de estar aqui. Volte sempre. Obrigada. Bom, então, para terminar hoje o programa é justamente, eu acho que você sempre tem que acreditar na sua sensação, mas também pega uma segunda opinião, o médico está lá para isso. Se você não acreditou na primeira, fala, não, tudo bem, doutor, eu volto amanhã, vou dar uma olhadinha. Acredita em você. Se puder, pega a segunda opinião, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada.